Você já deve ter escutado várias vezes a história de Davi e o gigante Golias. Mas nunca como irá escutar agora. A história do jovem que mata um gigante com uma pedra atirada com um estilingue, tem muito mais para ensinar do que você imagina. Descubra o segredo de Davi e mate um gigante por dia. Um exército com medo de um soldado e de repente um jovenzinho com um estilingue e uma pedra faz cessar todo o alvoroço. Mas aquele soldado não era como os outros não. Ele era enorme, forte, valente, experiente e bem equipado e tudo o que ele queria era apenas um de seus oponentes. Quem ousaria? Davi e o gigante Golias como você nunca viu. Esta é a família de um israelita, o nome dele é Jessé. E esses são seus 8 filhos, ou melhor 7. Porque o mais novo está ocupado com as ovelhas de seu pai. O nome dele é Davi. O povo de Israel, para variar, estava em guerra. Mas, dessa vez, acontecia algo diferente. O rei Saul e seu exército estavam sendo desafiados por um grande inimigo, um soldado do povo filisteu. Dá uma olhada nesse gigante. O nome dele é Golias. E ele não é um soldado qualquer não. Fazer esse gigante tombar não é o mesmo que derrubar Neymar em uma partida de futebol. Não mesmo. Só de altura ele tem 3 metros. Golias era muito convencido e petulante. E durante 40 dias saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. Ele debocha e pede apenas um soldado para lutar contra ele. O povo do soldado perdedor serviria o exército vencedor da batalha. Saul ficava apavorado, pois não havia em sua tropa um soldado capaz de lutar contra um gigante. Vamos fazer uma pequena pausa aqui e eu quero perguntar para você. Alguma vez na vida você se sentiu como Saul e seu exército? Sabe quando tudo ao seu redor parece mais forte do que você? Quando o seu problema se torna um gigante invencível aos olhos humanos. Então, era justamente dessa maneira que estava o rei Saul e todo o exército israelita. Parecia não ter saída. E eles temiam o que poderia acontecer. Humanamente pensando, não havia solução para aquele conflito e possivelmente não aparecendo ninguém capaz de enfrentar Golias, os filisteus atacariam e os israelitas seriam derrotados. Os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha. E Jessé pediu que seu caçula Davi fosse levar comida para os rapazes. Quando Davi chegou lá, escutou os soldados comentando sobre a situação na qual estavam envolvidos. Davi percebeu o clima de medo que assombrava a todos. Mas, também ouviu algo interessante. O rei estava oferecendo a mão de sua filha, além de riquezas e isenção de impostos para a família do herói que conseguisse vencer Golias. Davi então lamenta dizendo: como podem vocês soldados ficarem com medo desse pagão incircunciso? Davi pede para falar com o rei Saul. Eu irei e mostrarei a Golias e a todo o exército filisteu que há Deus em Israel. Nada temos que temer. Quando Saul ouviu falar de Davi, pediu logo que o trouxesse. Mas quando viu que era apenas um rapazinho bonito, logo desanimou. Você não pode enfrentar o gigante Golias. É muito novo e não tem experiência nenhuma, ao contrário dele, que é experimentado nas batalhas. Você já ouviu uma vozinha em seu ouvido dizendo que seu caso não tem solução? Pois, então permaneça bem atento ao segmento de nossa história. Davi olhou para Saul e respondeu: Eu sou novo sim, mas não inexperiente. Ninguém nunca viu o que eu já enfrentei cuidando das ovelhas do meu pai. Fique sabendo, ó rei, que já enfrentei ursos e leões e os matei com as próprias mãos para socorrer as ovelhas do rebanho. Sempre enfrentei os desafios confiando no Deus de Israel, que nunca falha. O mesmo que me estará comigo ao enfrentar esse gigante pagão e incircunciso que se atreve a desafiar e ameaçar o povo de Deus. Ao ouvir as experiências de Davi, Saul acabou aceitando que ele lutasse contra Golias. Mandou então que Davi vestisse sua armadura de guerra, porém Davi, se incomodando, preferiu seguir em frente confiando apenas no poder de Deus e da arma que ele tinha. Uma funda, ou estilingue se preferir.
Amigo, nunca desanime diante das circunstâncias. Lembre-se das provas pelas quais você já passou na vida e das vitórias que o Senhor te concedeu. Ele continua sendo o mesmo Deus forte e poderoso que foi com você em todas elas, talvez a sua fé que não está sendo a mesma. Mas hoje ele te convida a confiar novamente nele. Não olhe para o tamanho do gigante, mas relembre dos ursos e dos leões que você já venceu confiando no poder do Senhor dos Exércitos. Quando Golias viu Davi que se aproximava, caiu na gargalhada. Tudo o que ele via era um garoto, sem armadura, sem escudeiro e seu armamento era uma vara e um estilingue. Para Golias, e para todo o exército filisteu, a vitória era certa. Ai daquele que confia em sua própria capacidade e despreza o poder do Altíssimo. Deus sempre exalta com maravilhas aquele que faz do Altíssimo o seu escudo. Ele o faz vitorioso sobre o soberbo. Davi não temeu as ameaças de Golias, e quando esse partiu para cima dele, rapidamente colocou uma pedra na funda e atirou em nome do Senhor contra o inimigo. Quando Golias tombou com uma pedra na testa, Davi o matou e livrou os israelitas, ele colocou todo o exército filisteu para correr. Davi é você. O gigante, o problema pelo qual está passando. A pedra e o estilingue representam as armas do Altíssimo, que são a oração e confiança no poder de Deus. Não olhe para o tamanho do gigante. Relembre quantos ursos e quantos leões você já matou pelo poder da fé. Não abra mão das armas do Senhor e mate um gigante por dia. Curta e compartilhe esse vídeo. Permita que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Fique com Deus.